para a igreja do Senhor. Então esteja atento e abra o seu coração para que o Senhor fale contigo. Em nome do Senhor Jesus, podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 26. Vamos ler a partir do versículo 26 até 28 apenas. Mateus 26, verso 26, assim se lê. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Verso 28 e último. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fecha os teus olhos, estarei orando. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Santo Deus de Israel, a Ti nós oramos nesta manhã, pedimos que o Senhor possa continuar conosco neste momento. Pedimos a Sua graça, pedimos a manifestação do Teu amor e da Sua vontade por intermédio da Sua palavra. Senhor Deus, fale conosco. O que eu te peço, Deus, é que do mesmo jeito que o Senhor fez com a Lídia, abriste o que será, respondendo à ressurreição de Cristo. Este tema sobre a ressurreição é um tema bastante importante e crucial para a igreja. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo, Jesus Cristo veio com o único propósito de poder salvar a humanidade, de poder salvar os pecadores, de poder salvar a alma dos homens. Mas para que Jesus Cristo pudesse realizar nos homens a tão grande salvação, Jesus Cristo precisava de morrer. Se a ressurreição é porque primeiro, antes dela, houve a morte. Então vale a pena referirmos a respeito da morte do Senhor Jesus. Então existe um poder tão tremendo, tão glorioso na morte do Senhor Jesus. A morte de Jesus é diferente, ou seja, foi diferente da morte das outras pessoas. Existem ungidos, pessoas que foram levantadas por Deus na Bíblia Sagrada. Alguns morreram e alguns pela graça foram arrebatados pelo Senhor. Mas nenhuma morte se compara com a morte de Jesus. Nenhuma morte nas Escrituras, até nos tempos atuais, se compara com a morte de Jesus. A morte do ser humano, ainda que ungido que ele seja, ela não pode mover os céus, nem pode mover o inferno. Mas a Bíblia fala que quando Jesus Cristo ele morre, ele é pendurado na cruz do Calvário. A Bíblia fala que quando começaram os homens a zombar dele, dizendo a ele: não é este que dizia ser o Filho de Deus, não é este que dizia ser o Messias, não é este que curou as pessoas, não é este que libertou as pessoas, não é este aqui que se dizia ser Filho de Deus, igual a Deus. Hoje, agora, está fragilizado, pendurado numa cruz, como qualquer um, como um simples coitado. Por que não se salva a si mesmo? Por que não desce da cruz? Por que não clama ao Deus dele, ao Pai dele, para que o tire da cruz? Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo permaneceu na cruz, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade de poder sair da cruz, não desceu da cruz. Jesus amou o escárnio na cruz. Jesus Cristo amou a rejeição na cruz. Jesus Cristo amou o sofrimento na cruz. Nós, quando sofremos, não nos sentimos bem. Ninguém sente prazer pelo sofrimento. Mas a Bíblia nos fala que Jesus teve prazer pela cruz. Por
Por esta razão que ele não desceu. Ele preferiu enfrentar a cruz até a morte. Até a morte. Porque ele sabia que pela morte dele na cruz haveria um milagre extraordinário na terra. A morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós lemos a Bíblia vai nos dizer que quando ele ora ao seu Pai, entrega o seu Espírito, depois de ele ter dito está consumado, a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo entrega o seu Espírito, e quando Jesus morre, a Bíblia nos diz claramente que Jesus, quando ele morre, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. A limitação para que o homem tivesse intimidade com Deus rasgou-se de cima para baixo. E quando Jesus morre, não termina por aí. A Bíblia diz que todos os mortos que estavam nos sepulcros ressuscitaram. A Bíblia diz que os sepulcros cuspiram os seus mortos. Pela morte de Jesus, nenhuma sepultura resistiu. Nenhuma sepultura resistiu de conter até o fim os mortos. Por causa da morte de Jesus, a sepultura teve que cuspir para fora os seus mortos. A morte do Senhor Jesus é extraordinária, é sem comparações. Mas não termina por aí. A Bíblia continua a dizer que quando ele morre, ele vai para o inferno. Ninguém nunca já foi para o inferno